Capítulo 2 O Bando de Loucos. 3 dias depois, em uma conversa íntima com o farmacêutico Crispim Soares, o alienista revelou o mistério do seu coração. A caridade, Sr. Soares, sem dúvida faz parte do meu procedimento, mas é como tempero, como o sal das coisas. É assim que eu interpreto o que São Paulo disse aos Coríntios. Se eu souber tudo o que há para saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nessa minha obra na Casa Verde é estudar profundamente a loucura, seus diferentes graus, classificar os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Acredito que, com isso, presto um grande serviço à humanidade. Um excelente serviço, corrigiu o farmacêutico. Sem este asilo, continuou o alienista, eu não poderia fazer muito. No entanto, ele me proporciona um campo muito maior para os meus estudos. Muito maior, concordou o outro. E estava certo. Loucos de todas as vilas e povoados vizinhos começaram a se dirigir à Casa Verde. Eram furiosos, eram dóceis, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados de espírito. Após 4 meses, a Casa Verde parecia uma pequena cidade. Os primeiros quartos não eram suficientes, então mais 37 foram adicionados. O padre Lopes confessou que não imaginava que houvesse tantos loucos no mundo, e muito menos a incompreensibilidade de alguns casos. Por exemplo, um jovem rude e vulgar que todos os dias após o almoço fazia regularmente um discurso acadêmico, cheio de tropos, antíteses, apóstrofes, com seus toques de grego e latim, e suas referências a Cícero, Apuleio e Tertuliano. O vigário mal podia acreditar. O quê? Um rapaz que ele tinha visto 3 meses antes jogando peteca na rua? Não digo que não, respondia o alienista, mas a verdade é o que Vossa Reverendíssima está vendo. Isso acontece todos os dias. Para mim, continuou o vigário, só pode ser explicado pela confusão das línguas lá na Torre de Babel, conforme nos conta as Escrituras. Provavelmente, após essa confusão das línguas no passado, é fácil trocá-las agora, desde que a razão não esteja em funcionamento. Essa pode ser o fato, a explicação divina do fenômeno, concordou o alienista, após refletir por um momento. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica, e disso eu trato. Vai que seja, e estou ansioso para saber, realmente. Os loucos por amor eram 3 ou 4, mas apenas 2 se destacavam por sua curiosa insanidade. O primeiro, um rapaz chamado Falcão, de 25 anos, acreditava ser a estrela d'alva. Abria os braços e estendia as pernas para dar-lhes uma certa forma de raios, e ficava assim por horas esquecidos, perguntando se o sol já tinha saído para que ele pudesse se recolher. O outro estava sempre circulando pelas salas ou pátio ao longo dos corredores em busca do fim do mundo. Era um desafortunado, abandonado pela mulher por seguir um tolo. Ao descobrir a tal fuga, armou-se com uma espingarda e os encontrou 2 horas depois, perto de uma lagoa, matando-os ambos com grande crueldade. O ciúme foi satisfeito, mas o vingado ficou louco. E assim começou o desejo obsessivo de ir ao fim do mundo à procura dos fugitivos. A mania das grandezas tinha exemplares notáveis. O mais notável era um pobre diabo, filho de um serviçal que recitava para as paredes toda a sua genealogia, já que nunca olhava diretamente para ninguém, que era esta: Deus gerou o ovo gerou a espada gerou Davi gerou a púrpura gerou o duque gerou o marquês gerou o conde, que sou eu. Dava um tapa na testa
estalava os dedos e repetia 5, 6 vezes seguidas: Deus gerou o ovo, e etc. Outro da mesma espécie era um escrivão, que se autodenominava mordomo do rei. O outro era um vaqueiro de Minas, que tinha mania de distribuir boiada para todo mundo, dando 300 cabeças para um, 600 cabeças para outro, 1.200 para o outro e assim por diante. Sem mencionar os casos de monomania religiosa. Destaco apenas um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia agora ser o Deus João, prometendo o reino dos céus para quem o adorasse e as penas do inferno para os demais. Após esse, havia o licenciado Garcia, que não dizia nada, porque imaginava que, no dia em que ele proferisse uma única palavra, todas as estrelas se soltariam do céu e incendiariam a terra. De tal era o poder que ele acreditava ter recebido de Deus. Isso tudo ele escrevia no papel que o alienista mandava dar, não por caridade, mas por interesse científico. Na verdade, a paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas essas manias hospedadas na Casa Verde. Nada menos que surpreendente. Simão Bacamarte começou organizando uma equipe administrativa. Aceitando a sugestão do farmacêutico Crispim Soares, também aceitou 2 sobrinhos dele, aos quais atribuiu a execução de um regulamento que ele mesmo elaborou e foi aprovado pela Câmara. Esse regulamento tratava da distribuição de comida e roupa, bem como das questões escritas, etc. Era o melhor que ele podia fazer para se dedicar exclusivamente ao seu ofício. A Casa Verde, disse ele ao vigário, é agora uma espécie de mundo, com um governo temporal e um governo espiritual. O padre Lopes ria dessa troca piedosa e acrescentava, apenas para fazer uma piada: Deixe estar que eu vou denunciá-lo ao Papa. Uma vez liberado da administração, o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus pacientes. Primeiramente, dividiu-os em 2 classes principais, os furiosos e os dóceis. Em seguida, passou a subclasses de monomanias, delírios e alucinações diversas. Feito isso, iniciou um estudo detalhado e contínuo. Analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências. Investigava sobre a vida dos pacientes, profissão, hábitos, circunstâncias da revelação da doença, incidentes da infância e juventude e outras doenças e antecedentes familiares. Fazia uma investigação minuciosa, como se fosse o mais experiente corregedor, e a cada dia fazia uma nova observação, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo, estudava o melhor regime, substâncias medicamentosas, métodos curativos e paliativos, não apenas os encontrados nos seus amados textos árabes, mas também os que ele mesmo descobria com sagacidade e paciência. Esse trabalho todo consumia a melhor e maior parte do tempo. Dormia pouco e comia mal. Mesmo quando comia, era como se estivesse trabalhando, pois às vezes questionava um texto antigo, outras vezes ponderava uma questão e frequentemente passava de um extremo a outro da refeição sem dizer uma palavra com a Evarista. Fim do capítulo 2.